A polícia muda o local de buscas ao Anderson Mota, que matou 3 pessoas, entre elas a mulher grávida e a enteada. O dia foi de movimentação intensa na zona rural de Gameleira, onde um homem teria dado carona ao foragido. O passaporte da vacina começa a ganhar força em Goiás. 3 prefeituras obrigam a comprovação das 2 doses de quem for participar de eventos fechados. Uma forte enxurrada em Lusiânia arrasta um carro e quase mata motorista e passageiro. Hoje é quinta-feira, 2 de dezembro, e o jornal Anhanguera está no ar. Olá, boa noite para você. Agora 7 horas e 11 minutinhos. Algumas cidades aqui do estado começaram a exigir o comprovante de vacinação para entrada em eventos. Outras prefeituras até cancelaram as festas de final de ano. Essas medidas chegam em um momento de preocupação das autoridades de saúde com a variante Ômicron. Jataí publicou hoje um novo decreto que passa a obrigar a apresentação do passaporte da vacina durante os eventos. Agora, para quem desrespeitar essa regra, a multa é de R$5 mil. Desde que os eventos foram liberados, o Thiago está com a agenda lotada. Agora, com a obrigação de apresentar o passaporte da vacina, ele está se sentindo mais seguro para trabalhar. Além, é claro, de preservar aí a saúde e a integridade de toda a nossa equipe, a exigência desse passaporte de vacinação aí traz um pouco de acalento também para o segmento de eventos que foi tão sofrido aí durante a pandemia, pois com ele a gente tem a esperança que poderemos continuar aí trabalhando. A nova regra está no decreto publicado em Jataí. Quem for participar de eventos precisa comprovar na entrada com o cartão de vacinação que tomou a dose única no caso da Janssen ou a segunda dose no caso das demais vacinas. Aqui em Jataí estão permitidos eventos com até 1.200 pessoas em lugares fechados e até 2.500 em lugares abertos. Se não for respeitada a quantidade máxima de participantes ou se não for exigido o passaporte da vacina, a multa é de R$5 mil. Uma pessoa que for ali abordada e não tiver com aquela credencial, que é o cartão de vacina com as doses adequadas, automaticamente o evento em si ele já é considerado irregular por conta de ser uma condição que o organizador deveria sim observar no momento do ingresso das pessoas no estabelecimento regular. 72% dos jataienses estão imunizados com a segunda dose ou dose única da vacina contra a Covid e aprovam a cobrança do passaporte da vacina. É uma questão de segurança também para todos. Quem não toma vacina não entra no lugar. Sai para festar e volta, tem criança, tem idoso, né? Então é necessário sim. É uma forma de cuidar de todo mundo, né? Outras cidades, como Caldas Novas e também Quirinópolis, também endureceram as regras. A Prefeitura de Quirinópolis, por exemplo, está exigindo o comprovante de vacinação contra a Covid em eventos que são realizados ali na cidade. O José Eduardo Rodrigues chega ao vivo de Rio Verde com as informações para a gente. Boa noite para você, Zé. Oi, Gabi, boa noite para você e para todos. Pois é, a Prefeitura de Quirinópolis publicou um novo decreto que destaca a obrigatoriedade do cartão de vacinas em eventos lá na cidade a partir de agora. É o seguinte: os participantes, eles precisam ter tomado as 2 doses ou dose única de algum imunizante. Além disso, precisam seguir todas aquelas medidas de distanciamento social. Esse novo decreto também aumenta para 70% a capacidade de público permitida em festas do município. Em Quirinópolis, eu lembro que 58% dos moradores já foram imunizados contra a Covid-19 desde o início da pandemia. Gostaria de falar um pouquinho também sobre Caldas Novas, uma das principais cidades turísticas aqui do estado. Caldas Novas teve aí todas as festas de fim de ano em áreas públicas canceladas. Os eventos privados só poderão acontecer com ocupação de até 75% do espaço. Quem for vai precisar comprovar que está vacinado contra a Covid-19. O secretário de Turismo da cidade disse que as decisões foram tomadas depois do surgimento de uma nova variante. Gabriela, eu volto com você. Medidas importantíssimas, né, Zé? Seja muito bem-vindo por aqui, viu? Volte sempre. O espaço está todo aberto aqui para você no J2.
E olha só, no quarto dia de buscas pelo assassino Anderson Mota Protásio, a polícia mudou o local do circo. Saiu de Abadiânia para Gameleira de Goiás, onde está o repórter Honório Jacometo. Honório, boa noite para você. Essa mudança aconteceu aí depois que a polícia recebeu uma ligação com mais informações sobre o Anderson, né? Com possíveis informações. Boa noite para você. Oi, Gabriela, para você também, boa noite a todos. Eu vou explicar onde eu estou. Eu estou na cidade de Gameleira de Goiás, mas as coisas aconteceram num distrito daqui, no distrito de Mocambinho, que fica a 12 quilômetros de distância. Eu passei a tarde inteira lá e vim para cá agora à noite, porque lá a internet não funciona e não teria como falar com vocês. O que aconteceu lá no distrito de Mocambinho? De manhã, um trabalhador rural estava indo para o trabalho e aí alguém pediu carona. E ele parou porque ele me disse, esse trabalhador rural, que é muito comum aqui na região as pessoas se conhecerem, é cidade pequenininha, enfim, todo mundo é amigo de todo mundo. E aí ele deu carona para esse rapaz e quando ele freou, que esse rapaz bateu nas costas dele, ele olhou pelo retrovisor e teve absoluta certeza de que se tratava de o Anderson Mota Protásio. Assim que ele já liberou o cara, que ele desceu da moto, ele ainda perguntou onde ficava Goianápolis e depois saiu rumo ignorado. Esse trabalhador rural chegou na fazenda, contou para os patrões, eles abriram lá a internet, olharam a foto e ele mais uma vez teve certeza de que tinha dado carona sem saber para um bandido. É o que a gente vai ver agora na reportagem do Jonathan Moreira. O cerco nessa quinta-feira mudou de cidade. Policiais saíram de Abadiânia, onde o Anderson teria sido visto ontem, e concentraram as buscas na zona rural de Gameleira. A movimentação de carros descaracterizados da Polícia Civil foi intensa nas estradas de terra durante toda a tarde. Nós estamos a 70 quilômetros de Abadiânia, local onde as buscas estavam concentradas ultimamente. Esse deslocamento aconteceu depois que o morador aqui da região disse para os policiais que teria dado carona ao homem que pode ser o Anderson. O morador conversou com o repórter Honório Jacometo, mas pediu para não ser identificado. O senhor tem quase certeza ou o senhor tem certeza? Não, tenho certeza. Para ele mesmo. Certeza. Absoluta. Na hora que eu vi, eu já falei, é ele mesmo. Quando eu cheguei lá embaixo, teve a menina que já mostrou a foto para mim. Eu falei, é ele. É ele, tá aí, ó, na frente aqui. Aí ela, não, vou ligar para a polícia agora. Eu falei, pode ligar, é ele. Ele contou que o homem estava caminhando na beira da estrada. Aí eu parei. Falei pra ele, pra onde você tá indo? Por aí. Aí eu falei, ó, te dou uma carona até ali na frente. Meu retrovisor é alto assim. Eu olhei, falei, tá idêntico demais. Esse cara pode ser. Foi a hora que me veio aquela adrenalina de ficar nervoso, né? E olha só, já há um reflexo dessa possível presença desse assassino aqui na região. Eu conversei agora há pouco com a diretora Dinalva Ângela da Cunha. Ela é diretora da escola municipal que fica lá no distrito de Mocambinho, onde esse trabalhador rural teria dado carona a um homem que ele tem certeza, como a gente viu na reportagem, que é o bandido Anderson Mota. O que a diretora me contou? Que na escola dela, lá no distrito, tem 220 alunos. 80% desses 220 alunos são da zona rural, são de fazendas, precisam acordar muito cedo, ainda escuro, para pegar o ônibus e ir até a escola. Os pais, com medo, não vão mandar os meninos amanhã para a escola por conta dessa possível presença do bandido lá na região e, por isso, amanhã a escola não vai funcionar, as aulas serão apenas online. Volto com você, Gabi. Obrigada, Honório. Toda cautela mesmo, né? Todo mundo com muito medo por aí. Boa noite para você e para toda a sua equipe. Bom trabalho. Um homem foi preso hoje em uma fazenda na região de Bom Jesus, no sul do estado. Ele é suspeito de ter furtado 8 cabeças de gado que foram encontradas na fazenda onde ele foi preso. Segundo a Polícia Civil, havia sinais de adulteração das marcas do gado, que é aquela identificação, né, como uma forma de impedir, então, que a polícia, que qualquer pessoa identificasse e reconhecesse a origem desses animais. O gado foi apreendido e devolvido ao dono, apesar disso. Ainda de acordo com a polícia, o homem preso já tinha passagem por receptação de outros animais também furtados ali na região e foram encontrados na mesma fazenda. A polícia investiga agora o envolvimento de outras pessoas nesse crime. Um homem suspeito de furtar celulares foi preso em Alexânia. Ele vendia esses aparelhos bem mais baratos para atrair os clientes. 28 celulares foram apreendidos. A Polícia Civil conseguiu confirmar a origem de 5 deles.
aparelhos furtados no Distrito Federal e em Goiás. Se valia ali da distração das pessoas em festas, eventualmente em ônibus coletivos, em transporte coletivo, e a partir de então os criminosos subtraíam esses aparelhos e repassavam para esse criminoso. Um homem de 47 anos foi preso. Ele comprava celulares no DF e no entorno e vendia em Alexânia, em uma loja de conserto de aparelhos eletrônicos mantida na cidade. Uma pessoa que comprava os celulares furtados também foi autuada e pode responder pelo crime de receptação. Esse mesmo homem já cumpriu pena no Distrito Federal em 2018, acusado de participar de uma organização criminosa especializada em furto, receptação e venda de celulares. Os aparelhos eram furtados e vendidos a preços abaixo do valor de mercado. Não adquiram celulares que tenham sua origem duvidosa, desconfiem sempre. Às vezes as pessoas estão usando o celular, achando que está levando uma vantagem, mas podem até responder criminalmente por receptação também. Barato demais, tem coisa errada, né, gente? O homem foi preso por receptação de uma carga milionária. São mercadorias de operadoras de TV, como cabos, receptadores, fibras óticas e moldens. Essa carga, avaliada em mais de R$1 milhão, encheu 3 veículos grandes, entre eles um caminhão. Um homem foi preso em flagrante, guardando a mercadoria num galpão na Vila Santa Helena, aqui em Goiânia. E segundo a polícia, a suspeita é de que ele estaria recebendo essa mercadoria de um funcionário da empresa em Brasília. E foi descoberto pela polícia depois de vender equipamentos desse tipo num site bem abaixo do preço de mercado também. Ele foi levado para a 3ª Delegacia Civil de Goiânia, foi trazido para cá, onde segue agora a investigação. Um homem que já foi condenado por estupro foi preso em Jataí por suspeita de ter feito novas vítimas. A Polícia Civil divulgou a identidade dele porque acredita que há mais vítimas desse homem. José Florencio Nunes, de 51 anos, é suspeito de ter cometido 2 estupros e um roubo em Jataí. Ele foi encontrado em uma fazenda a 90 quilômetros da cidade. O lugar é de difícil acesso. Segundo a polícia, ele agia com muita violência. José Florencio já foi condenado a mais de 37 anos de prisão por outro crime de estupro em Rio Verde e estava preso até março deste ano, quando recebeu o benefício da progressão de regime. A Polícia Civil acredita que o suspeito tenha feito mais vítimas. Os registros de antecedentes criminais dele apontam desde 1999 já a prática de crimes, inclusive com fuga da cadeia. Então nós iniciamos as investigações com relação a esses 2 crimes de estupro e esse roubo aqui em Jataí. Representamos pela decretação da prisão preventiva dele e ele fugiu. Ele sumiu. Ninguém da família dele sabia onde ele estava, o advogado não sabia onde ele estava, nenhum parente. E nós descobrimos então que ele estava escondido numa propriedade rural. Uma enxurrada arrastou um carro em uma rua de Lusiânia e quase matou o motorista e o passageiro. A nossa equipe conseguiu conversar com um dos sobreviventes que relatou momentos de muito pânico. Foram momentos de pânico dentro do carro. O carro foi arrastado por cerca de 50 metros. O Renildo estava voltando do trabalho quando foi surpreendido pela enxurrada. Ele estava com um amigo. Quando ele afundou, eu só imaginei de morrer. Quando caiu nesse buraco que você está vendo aqui, eu peguei o colega meu que estava do lado do passageiro, pulou à esquerda. Aí eu pulei junto. Aqui no local não existe nenhuma sinalização informando sobre o perigo de enxurrada durante a chuva e nenhuma barreira de contenção para evitar que outros carros sejam arrastados. Quem mora aqui na região já conhece o problema e evita passar durante a chuva. Mas Renildo não é aqui do bairro e não sabia do perigo. O pedreiro disse que teve um prejuízo estimado de R$20 mil, já que perdeu o carro e todas as ferramentas que estavam lá dentro. Como é que eu vou trabalhar o pai de família com 4 filhos dentro de casa? Esse advogado explica que esse tipo de prejuízo pode ser cobrado na justiça. Se ficar comprovado que houve uma ausência de infraestrutura por parte da prefeitura e isso foi causadora de algum dano ao cidadão, este tem o direito de reaver este prejuízo
Em fevereiro deste ano, um jovem de 20 anos morreu depois que o carro em que ele estava foi arrastado pela enxurrada. 10 meses depois, nada foi feito no local. 30 anos que tem esse problema aqui. Entra governo, sai governo. Sempre é uma promessa que vai fazer alguma coisa por nós, mas não fazem. Que desespero, né, gente? A Prefeitura de Lusiânia diz que tenta recursos federais para resolver o problema ali no local. Por agora, vai instalar placas de sinalização e barreiras de contenção. Nesta sexta-feira, esquenta mais no oeste goiano, com máxima de 35 graus. O corredor de umidade no centro-norte ainda provoca áreas de instabilidade nessa parte do estado. Só que o volume de chuva é maior no leste, com 40 milímetros. Veja como fica o tempo em Pirenópolis. A mínima é de 20 graus, a máxima de 30, a umidade fica em 45% e a chuva prevista é de 8 milímetros. A gente está falando de chuva e agora fala de dengue, viu? Dados do Ministério da Saúde mostram que o número de mortes causadas pela dengue aqui no Brasil teve uma queda de 62% agora nesse ano, se comparado ao ano passado. Só que apesar dessa queda, o sinal ainda é de alerta. Para combater os focos do mosquito transmissor, agentes de endemias fazem uma força-tarefa em Rio Verde. As visitas acontecem assim, de casa em casa. Bom dia! Oi, bom Tudo dia. Bem? Eu sou a Silvana, sou do controle da dengue, tá? Estão fazendo uma visita hoje diária. Essa inspeção foi na casa da Letícia. Tava tudo certo. A gente sempre toma cuidado quando chove, né? Então a gente sempre olha, vê se tem água empoçada em algum lugar, pra gente retirar e fazer a limpeza. O Wagner também teve a casa visitada. Os agentes olharam até a geladeira. Sempre eu e minha mulher zelamos da casa aí, né? O Brasil registrou uma queda de 46% no número de casos de dengue nesse ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Em Goiás, essa queda foi menor, 24%. Mas isso nem de longe deve ser motivo para a população descuidar. A gente fala que a doença ela é cíclica, então pelo fato dela estar nesse ciclo dela de queda, por isso nós estamos intensificando as nossas ações. E não é só dengue. O mosquito também pode transmitir zika e a chikungunya, que teve um aumento no número de casos nesse ano em mais de 1000%. Mas o número de mortes causadas pela doença caiu. Só que não dá para descuidar. Por isso, a atenção se estende até as árvores das praças, onde encontraram larvas do mosquito. O trabalho dos agentes em cada casa leva cerca de 3 minutos. Depois disso, a responsabilidade no combate ao foco do mosquito é nossa. Cada um tem que cuidar da sua casa, porque se você não pega, o seu vizinho pega, e a gente tem que pensar na gente e no outro também. Um piloto de helicóptero de Inhumas foi preso em São Paulo, transportando pasta base de cocaína. O helicóptero não tinha autorização de voo pelo município paulista de Exapurã e entrou no radar da PM. O piloto Cláudio de Oliveira Souza, de 42 anos, fez um pouso forçado e aí abandonou esse helicóptero e fugiu a pé numa área de mata. Mas ele foi encontrado pelos policiais militares e logo depois, então, dentro do helicóptero, a polícia encontrou 200 quilos de pasta base de cocaína. A gente não conseguiu contato com a defesa de Cláudio. 2022 nem começou e já tem aumento batendo na porta, viu? O IPVA, que deve ficar mais caro no ano que vem. Isso por conta da alta nos preços dos carros novos e também usados. Tá complicado ter um carro, né não, dona Lina? Tá complicadíssimo, nossa. A servidora pública já faz planos para deixar de gastar tanto com o veículo. Se não cuidar, o salário fica todo aqui no posto. A gasolina não deixa de ser a vilã. Foram vários reajustes ao longo do ano. E como o brasileiro não tem um dia de sossego, já tem aumento para o ano que vem. Não é no preço do combustível, mas vai pesar no bolso de quem tem veículo. O IPVA vai ficar mais caro em 2022. Desse jeito que tá, o salário vai ficar só na gasolina e agora o IPVA vai vir altíssimo, né? Os especialistas explicam que a alta acompanha a valorização de novos e usados. Em 2015, esse carro popular tinha preço de R$35 mil. Hoje não sai aqui da garagem por menos de 45 mil. E o IPVA não ficou para trás. Para o ano que vem, motorista que quiser um desse aqui
vai pagar R$ 400 a mais de imposto. Valoriza sempre, uma procura alta, a valorização no preço é certa. Mesmo com os seminovos sendo mais procurados, o responsável por essa garagem de carros em Rio Verde conta que houve redução nas vendas. Deu uma esfriada, né? Dentro da nossa meta que a gente tem na loja, diminuiu, eu digo aí, uns 5%. Diego, culpados são os aumentos. O Edgar mesmo desistiu de comprar um carro. Não dá para ter carro, tá muito difícil, viu? Vai ficar difícil para o trabalhador, que a renda é pouca, né? Pois é, e para calcular o IPVA, os motoristas precisam consultar a alíquota, que cada estado tem a sua alíquota. E aqui em Goiás, por exemplo, para veículos de passeio, é de 3,75%. Aí é só você aplicar essa porcentagem aí em cima do valor de venda, do valor desse automóvel, desse carro. Olha só, você com certeza já deve ter percebido que está cada vez mais caro fazer as compras no açougue, né? Os preços do boi gordo e do frango subiram mais de 40%. E para entender esses aumentos, é preciso ir até o campo. A fazenda do seu Maurício, aqui em Porangatu, cria bois para corte. De acordo com ele, a produção este ano tem sido bem mais difícil, só que o problema não começou em 2021. O valor da carne bovina aqui no Brasil, ela vem sofrendo uma majoração de 2019 para cá. E isso deveu-se não a um aspecto, mas a alguns fatores. Um deles, sem dúvida nenhuma, é a diminuição da oferta de fêmeas para abate no mercado. O valor do boi gordo subiu 46% de janeiro a setembro desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com uma pesquisa do IPEA, os custos da produção, a baixa oferta de animais para o abate e também as exportações aquecidas são os motivos para a alta no preço da carne bovina. Apesar da forte alta no ano, o preço do boi gordo chegou a recuar quase 1% no terceiro trimestre de 2021 em relação ao segundo trimestre. Isso por causa da suspensão das importações para a China, depois da confirmação de 2 casos atípicos do mal da vaca louca, notificados em Minas Gerais e no Mato Grosso. Só que para esta pesquisadora, o pequeno recuo no preço interfere pouco na média. Diferença relativamente baixa. Agora, quando a gente observa desse ano para o ano anterior, e aí a gente pega o período inteiro, a gente percebe que o nível de preço ainda está muito acima, né? Então a gente já vinha numa alta de preços e esses preços continuaram aumentando. Igual a carne bovina, a de frango vem registrando altas recorrentes ao longo deste ano e o reajuste já chega a 44%. Além dos custos de produção, o motivo no aumento está na grande procura pela carne. O frango é uma alternativa para quem não quer pagar tanto. Esse aumento do frango, ele pode ser justificado justamente por causa disso. A gente tem um movimento de alta de preços, né, que não é de agora, de carne bovina, certo? E uma migração desse grupo que não tem mais condição de pagar por essa carne para a carne de frango. E aí, claro, né, com uma demanda aquecida de carne de frango, o preço também aumenta.